Maurício não é apenas o paraíso de cartão postal descrito por Mark Twain. É a Ilha Real, uma terra forjada por vulcões extintos, um berço trágico do Dodô e uma ilusão ótica de uma cachoeira subaquática. Sem população indígena, esta nação é resultado do colonialismo, da escravidão, da indústria açucareira e da chegada de quase 500 mil de pessoas da Índia, criando uma mistura vibrante de templos hindus. Igrejas, mesquitas e pagodes. É o milagre multicultural do Oceano Índico. Curta o vídeo, comente e compartilhe. Vamos começar. Para entender Maurício, um pequeno arquipélago vulcânico a 2.000 quilômetros da África, é preciso analisar sua geografia. É uma ilha jovem, sem vulcões ativos atualmente, mas com uma paisagem montanhosa acidentada. Embora pequena, pode ser atravessada em 2 horas, é diversificada. Um planalto central fresco e úmido, onde vive a maioria das pessoas, desce até planícies costeiras paradisíacas. O segredo das suas lagoas turquesa reside num recife de coral que circunda quase toda a ilha. Sua característica geográfica mais famosa é uma ilusão, a cachoeira subaquática vista do ar perto de Le Morne-Brabant, causada pela queda de areia no abismo. A República da Maurícia também inclui outras ilhas. Rodrigues, a mais de 500 quilômetros a leste, é uma ilha autônoma, menor, mais seca e com uma cultura crioula distinta. E depois, há as ilhas remotas de Agalega e San Brandon, pequenos postos avançados no oceano. A história das Ilhas Maurícias é crucial porque, ao contrário da maioria dos países, começa do zero. Não havia seres humanos. Os primeiros visitantes foram provavelmente navegadores árabes e malaios, que a chamaram de Dina Arobe. Os portugueses a encontraram no início do século XVI, mas não permaneceram. A verdadeira história começa com os holandeses. Eles chegaram em 1598 e deram à ilha o nome de seu príncipe, Maurício de Nassau. Eles tentaram colonizá-la 2 vezes, mas falharam. No entanto, seu legado foi profundo e trágico. Eles introduziram a cana-de-açúcar, que definiria o futuro da ilha e, mais importante, causou a extinção do Dodô. Essa grande ave não voadora não tinha predadores naturais, portanto não temia os humanos. Os marinheiros caçavam-nos para se alimentarem, e os porcos, ratos e macacos que traziam nos seus navios comiam os ovos. Em menos de 100 anos desde sua descoberta, o Dodô desapareceu para sempre. Após o fracasso holandês, os franceses chegaram em 1715. Eles renomearam a ilha para Île-de-France. Eles tiveram sucesso. Eles estabeleceram Port Louis como uma base naval estratégica e, o mais importante, transformaram a cana-de-açúcar em uma indústria gigantesca. Para trabalhar nos campos, eles importaram milhares de escravos da África Oriental e de Madagascar. Este paraíso foi construído sobre o sofrimento dos escravos. Então, durante as guerras napoleônicas, a Grã-Bretanha percebeu o valor estratégico da ilha. Em 1810, eles invadiram e a conquistaram. O Tratado de Paris de 1814 cedeu a ilha aos britânicos, que restauraram seu nome holandês. Maurício. Após a abolição da escravatura em 1835, os britânicos implementaram o sistema de trabalho por contrato, trazendo quase 500 mil de indianos para as Ilhas Maurícias entre 1834 e o início do século XX, o que transformou a ilha. Maurício conquistou a independência da Grã-Bretanha em 12 de março de 1968, tendo Sir Siwasagur Ramgoolam como primeiro-ministro, e tornou-se uma república em 1992. Essa história criou uma sociedade imigrante única. Um povo arco-íris com 4 grupos principais. Os indo-maurícios, maioria, descendentes de trabalhadores contratados, divididos entre hindus e muçulmanos. Os crioulos mauricianos, descendentes de escravos africanos e malgaches. Coração cultural e origem da língua franca do país. Os sino-maurícios, descendentes de comerciantes chineses com influência no comércio e na gastronomia. E os franco-maurícios, descendentes dos primeiros colonizadores com influência econômica. O inglês é a língua oficial, parlamento, tribunais, o francês é usado na mídia e nos negócios, mas a verdadeira língua nacional é o crioulo mauriciano, baseado no francês com influências africanas e indianas. Estamos na metade da nossa jornada. Você consegue perceber que esta ilha é muito mais do que apenas suas praias? É uma experiência social viva, um mosaico de fé e história. Se você está gostando dessa análise detalhada, clique no botão curtir. E se ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever. A maior prova dessa coexistência são as festividades. Maurício tem mais feriados nacionais do que quase qualquer outro país, porque quando um grupo celebra, todos celebram. A religião mais visível é o hinduísmo. Maurício é o único país da África com maioria hindu. O lugar mais sagrado é Ganga Talal, também conhecido como Grand Bassam. É um lago numa cratera vulcânica no centro da ilha.
Segundo a lenda, um sacerdote teve um sonho em que o lago estava conectado ao rio Ganges, na Índia. Hoje é um local de peregrinação em massa. Em sua entrada, erguem-se duas estátuas colossais, uma do deus Shiva e a outra de Durga, cada uma com 33 metros de altura. Todos os anos, durante o festival Mahashivaratri, centenas de milhares de pessoas caminham descalças de suas aldeias até o lago para fazer oferendas. Depois, há o Kavadi, um dos festivais tâmiles mais impressionantes. É um ato de devoção e penitência. Os devotos jejuam e depois marcham em procissão carregando o Kavade, uma estrutura de madeira decorada, enquanto seus corpos são perfurados com agulhas e ganchos. É uma visão intensa de fé inabalável. A comunidade muçulmana celebra o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã. Os sino-mauricianos celebram o Ano Novo Chinês com desfiles de dragões e fogos de artifício. E os cristãos celebram o Natal e a Páscoa. Mas se existe uma alma cultural que une a todos, é a cega. Esta não é música para turistas, é a pulsação da ilha. A música dos escravos africanos nasceu nos campos de cana-de-açúcar. É uma expressão da sua dor, da sua alegria e do seu anseio por liberdade. A dança tradicional cega é executada sem levantar os pés do chão, simbolizando as correntes que os impediam de se mover livremente. Os principais instrumentos são a Havani, um tambor de pele de cabra, o triângulo e a Maravani, uma coqueteleira. Hoje, a cega é um símbolo nacional, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Como era de se esperar, a culinária mauriciana é uma das melhores cozinhas de fusão do mundo. É onde a Índia, a China e a França se encontram na culinária crioula. O prato nacional não oficial é o dol puri. É a quintessência da comida de rua. É um pão achatado fino, semelhante a um hot, feito com ervilhas amarelas partidas, servido quente e recheado com curry de feijão, rogaile, pickles e chutney. Rogaile é a base da culinária crioula. Um molho espesso de tomate cozido com cebola, alho, gengibre, tomilho e pimenta. Pode ser servido com salsichas, peixe ou simplesmente sozinho. Da influência chinesa surgem o meine frit, ou macarrão frito, e o bowl renversé, ou tigela invertida. Este é um prato em camadas. No fundo de uma tigela, coloca-se um ovo frito, depois um refogado de frango ou frutos do mar com legumes e, por fim, arroz. É pressionado e virado num prato, revelando o ovo na parte superior. E claro, acaril indiano, baguetes francesas frescas e uma incrível abundância de frutos do mar. Tudo isso é impulsionado pelo legado da cana-de-açúcar, o rum. Maurício produz rums agrícolas de alta qualidade. E uma visita a destilarias como Chamarel ou Saint-Aubin é parte essencial da experiência. Durante sua independência, em 1968, Maurício era uma nação pobre, monocultora, a cana-de-açúcar. Um famoso economista laureado com o Prêmio Nobel, James Meade, previu um futuro sombrio para a ilha, citando sua dependência do açúcar e o crescimento populacional. A ilha provou que ele estava errado. O que se seguiu ficou conhecido como o Milagre da Maurícia. O governo diversificou a economia de forma espetacular. Primeiro, eles passaram da produção de açúcar para a indústria têxtil, criando uma indústria de vestuário em massa. Em seguida, eles entraram no setor de turismo. Mas não em qualquer tipo de turismo. Eles se concentraram no mercado de luxo de alto padrão para maximizar a receita e minimizar o impacto ambiental. Hoje, a economia se baseia em 4 pilares: turismo, açúcar, têxteis e, mais recentemente, serviços financeiros. Maurício se tornou um centro bancário offshore e um polo de tecnologia da informação, atraindo investimentos da África e da Ásia. Tragicamente, o símbolo nacional desse sucesso é uma criatura famosa por seu fracasso. O Dodô está por toda parte, em brasões, em selos, em lembrancinhas. É um lembrete constante do que pode ser perdido. Se você viajar para as Ilhas Maurício, deverá sair do resort. Visita Porto Luís, a capital. É caótico, barulhento e fascinante. Visite o Mercado Central para presenciar a explosão de produtos, aromas e sons. Logo ao lado, visite a Apravasi Ghat. Este é o Patrimônio Mundial da Unesco, onde desembarcaram 500 mil de trabalhadores indianos contratados. É o equivalente à Ilha Ellis para as Ilhas Maurícias. Um local de imensa importância histórica. Siga para o sul, até Limorne Brabant. Esta imponente montanha de basalto também é Patrimônio Mundial da Unesco. É um símbolo de resistência. Durante os séculos XVIII e início do XIX, esta montanha inacessível serviu de refúgio para escravos fugitivos. Diz a lenda local que, quando a escravatura foi abolida, os soldados subiram a montanha para dar a notícia, mas os escravos, com medo de serem recapturados, optaram por saltar para o vazio. Hoje é um lugar de comemoração solene e sagrado. Lá dentro, visite o Parque Nacional Black River Gorges. Esta é a última área de floresta nativa remanescente na ilha.
É um santuário para a vida selvagem endêmica, incluindo espécies que foram resgatadas da beira da extinção, como o falcão da Maurícia e o pombo-rosa. E depois, a chamarel. Nessa vila montanhosa, você encontrará a Cachoeira de Chamarel. Mas a verdadeira atração é a Terra das Sete Cores. Trata-se de uma duna de areia onde o solo vulcânico se depositou em camadas de 7 cores diferentes, do vermelho e marrom ao violeta e verde. Maurício é um exemplo de resiliência. É uma ilha que começou desabitada e se tornou lar para todos. É um lugar que transformou sua economia, passando da dependência total do açúcar para um modelo diversificado de sucesso. Não é perfeito. O desenvolvimento ameaça os recifes de coral, as mudanças climáticas causam a erosão de suas famosas praias, e a antiga divisão de classes entre os descendentes dos proprietários de plantações e os trabalhadores ainda se faz presente. Mas o espírito da ilha, resumido em seu lema nacional Stella Clavisque Maris Indici, ou A Estrela e a Chave do Oceano Índico, é de pragmatismo e harmonia. É um lugar onde as pessoas aprenderam, por necessidade, a conviver. Maurício é mais do que um paraíso, é uma lição de história, um milagre econômico e um experimento cultural bem-sucedido. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao coração da Ilha Maurícia. Como você pôde ver, esta ilha é um mundo à parte. Se esta história de sobrevivência e harmonia te inspirou, por favor, curta este vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Existe um mundo de histórias fascinantes lá fora. E mal podemos esperar para explorar a próxima com você. Vejo você em breve.